Despertar. Octavia Butler. 1. Viva. Ainda viva. Viva mais uma vez. O despertar foi duro, como sempre. A maior das decepções. Era uma luta inspirar ar suficiente para respirar e afastar a angustiante sensação de asfixia. Lilith Yayapo estava deitada, ofegante, e tremia devido ao esforço. Seu coração batia depressa demais, alto demais. Ela se encolheu em posição fetal, impotente. A circulação começou a retornar a seus braços e pernas em ondulações de dor, breves e intensas. Quando seu corpo se apaziguou e aceitou a reanimação, ela olhou à sua volta. O quarto parecia vagamente iluminado, embora ela nunca tivesse despertado em meio à penumbra antes. Corrigiu o próprio pensamento. O quarto não parecia estar na penumbra. Ele estava na penumbra. Em um despertar anterior, ela havia decidido que a realidade era tudo aquilo que acontecesse, tudo aquilo que ela percebesse. Já havia lhe ocorrido quantas vezes que poderia estar insana ou sob o efeito de drogas, doente ou ferida. Nada disso importava. Não podia importar enquanto estivesse presa e fosse mantida impotente, isolada e desinformada. Sentou-se, cambaleante e zonza, então se virou para olhar o resto do quarto. As paredes eram claras, brancas ou talvez cinza. A cama era o que sempre fora, uma plataforma sólida que cedia levemente ao toque e parecia crescer do chão. Do outro lado do quarto havia uma passagem que devia ser a do banheiro. Geralmente ela tinha um banheiro. Nas 2 vezes que isso não aconteceu, ela foi forçada a simplesmente escolher um dos cantos de seu cubículo sem portas e sem janelas. Caminhou até a passagem, espiou em meio à penumbra constante e ficou satisfeita. Era mesmo um banheiro. Aquele não tinha apenas uma pia e um vaso sanitário, mas também um chuveiro. Que luxo! O que mais ela tinha? Muito pouco. Havia outra plataforma, talvez uns 30 centímetros mais alta do que a cama. Podia ser usada como mesa, embora não tivesse uma cadeira. Mas havia algumas coisas em cima dela. Ela viu a comida primeiro. Devia ser o cereal granuloso ou ensopado de sempre, de sabor irreconhecível, colocado em uma tigela comestível que se decomporia caso a esvaziasse e não a comesse. E tinha algo ao lado da tigela. Incapaz de ver claramente o que era, ela tateou. Tecido, uma pilha de roupas dobradas. Pegou-as depressa e, em sua avidez, deixou-as cair. Pegou-as de novo e começou a vesti-las. Um jaleco de cor clara que descia até a coxa e calças compridas largas. As 2 peças feitas de um tecido novo, macio e refinado, que a fez pensar em seda, embora, por algum motivo que ela não conseguia determinar, imaginou que não fosse. O jaleco aderia a si mesmo e permanecia bem preso quando ela o fechava, mas abria facilmente quando puxava as 2 abas da frente. O modo como essas abas se separavam a fez lembrar-se de velcro, embora não fosse o caso. As calças se fechavam da mesma maneira. Desde seu primeiro despertar, ela nunca tinha recebido permissão para usar roupas. Tinha suplicado por isso, mas seus captores a ignoraram. Agora vestida, sentia-se mais segura. Ela sabia que era uma segurança falsa, mas tinha aprendido a apreciar qualquer mínimo prazer, qualquer suplemento à sua autoestima que conseguisse obter.
Ao abrir e fechar o jaleco, sua mão tocou a longa cicatriz em seu abdômen. Ela adquirira, de alguma forma, entre o segundo e o terceiro despertares. Temerosa, examinou-a, imaginando como aquela cicatriz fora parar ali. O que perdera ou ganhara? E por quê? E o que mais tinham feito com ela? Ela não era mais dona de si mesma. Até mesmo sua carne podia ser cortada e costurada sem seu consentimento ou conhecimento. Enfurecia o fato de que durante seus últimos despertares vivera momentos em que se sentira realmente grata aos seus mutiladores por a terem deixado dormir enquanto faziam o que quer que fosse com ela, e por terem feito isso tão bem a ponto de poupá-la de qualquer dor ou deficiência posterior. Tocou a cicatriz, delineando-a. Por fim, sentou-se na cama e comeu a refeição insossa, dando fim também à tigela, mas por querer mastigar alguma coisa com textura diferente do que para satisfazer qualquer resíduo de fome. Então iniciou sua mais antiga e fútil atividade, a busca por alguma rachadura, algum som de um ponto oco que indicasse uma passagem para fora da prisão. Ela tinha feito isso a cada despertar. No primeiro, pediu ajuda enquanto investigava o cubículo. Sem receber nenhuma resposta, gritou, depois chorou e xingou até ficar sem voz. Golpeou as paredes até suas mãos sangrarem e ficarem grotescamente inchadas. Não houve um sussurro sequer em resposta. Seus captores falavam apenas quando queriam, nunca antes, e não se mostravam de modo algum. Ela permanecia trancada em seu cubículo e suas vozes chegavam de cima, assim como a luz. Nenhum alto-falante ou ponto específico de emissão de luz era visível. O teto todo parecia ser um alto-falante, uma lâmpada e talvez um ventilador, já que o ar permanecia fresco. Ela se imaginou em uma grande caixa, como um rato preso. Talvez as pessoas ficassem acima dela, olhando para baixo através de um tipo de vidro falso ou por algum dispositivo de vídeo. Por quê? Não havia resposta. Ela tinha perguntado isso aos captores quando finalmente começaram a falar com ela. Recusaram-se a responder. Fizeram-lhe perguntas. No início, perguntas simples. Quantos anos ela tinha? 26, pensou em silêncio. Será que ainda tinha 26? Há quanto tempo a mantinham cativa? Não queriam dizer. Tinha sido casada? Sim, mas ele tinha morrido há muito tempo. Estava além do alcance deles, além da prisão deles. Tinha filhos? Oh, Deus! Sim, uma criança que partiu com o pai. Um filho que se foi. Se existe mesmo um mundo onde vivem os mortos, que lugar apinhado devia ser agora. Tinha parentes consanguíneos? Foi o termo que usaram. Consanguíneos. 2 irmãos e uma irmã, provavelmente mortos com o restante de sua família. A mãe, morta há muito tempo. O pai, provavelmente morto. Tias, tios, sobrinhas e sobrinhos, provavelmente mortos. Qual era a sua profissão? Não tinha. O filho e o marido foram seu principal ofício por alguns poucos anos. Depois do acidente de automóvel que os matou, ela voltou à faculdade a fim de decidir o que faria da vida. Lembrava-se da guerra? Que pergunta insana! Será que alguém que sobreviveu à guerra poderia tê-la esquecido? Um punhado de gente tentou provocar o extermínio de toda a humanidade. Essas pessoas quase tiveram sucesso. Ela, por mera sorte, conseguiu sobreviver apenas para ser capturada só Deus sabe quem, por só Deus sabe quem, e presa. Ofereceu-se para responder às perguntas se a deixassem sair do cubículo. Recusaram. Então, foi ela que se recusou, parando de fornecer a eles qualquer resposta. Ignorou os testes físicos e mentais aos quais tentaram submetê-la. Não sabia o que fariam com ela. Tinha pavor de ser ferida, punida.
mas sentiu que devia arriscar fazer uma barganha, tentar obter algo, e sua única moeda era a cooperação. Não a puniram nem barganharam, simplesmente deixaram de falar com ela. A comida continuava aparecendo misteriosamente quando ela tirava um cochilo. A água ainda escorria das torneiras do banheiro. A luz ainda brilhava. Mas além disso não havia nada, ninguém, nenhum som, a menos que ela o fizesse, nenhum objeto com o qual se distrair. Havia apenas as plataformas da cama e da mesa que não se desprendiam do chão, não importando o quanto elas forçassem. As manchas na superfície das plataformas rapidamente perdiam a cor e desapareciam. Passou horas a fio tentando resolver o problema de como poderia destruí-las. Era uma das atividades que a ajudavam a se manter relativamente sã. Outra era tentar alcançar o teto. Nada em que ela pudesse subir a colocava a uma distância em que pudesse tocá-lo com um salto. A título de experiência, ela atirou para o alto uma tigela de comida, sua melhor arma disponível. A comida espirrou no teto, uma evidência de que ele era sólido, e não algum tipo de projeção ou truque de espelho. Mas talvez não fosse tão denso como as paredes. Poderia ser feito de vidro ou plástico fino. Nunca descobriu. Desenvolveu uma série de exercícios físicos que teria feito diariamente se tivesse alguma forma de distinguir um dia do outro ou o dia da noite. Naquelas circunstâncias, ela os realizava após cada um de seus cochilos mais longos. Dormia muito e era grata a seu corpo por responder às alternâncias de humor entre o medo e o tédio com cochilos frequentes. Com o tempo, os breves e indolores despertares desses cochilos começaram a decepcioná-la tanto quanto o grande despertar. O grande despertar de quê? Sono induzido por drogas? O que mais poderia ser? Não fora ferida na guerra, não solicitara ou necessitara de tratamento médico. Ainda assim, lá estava ela. Entoava canções e se lembrava dos livros que leu, dos filmes e programas de televisão aos quais assistira, das histórias de família que ouvira, fragmentos de sua vida que lhe pareciam banais quando era livre. Inventava histórias e defendia os dois lados de questões nas quais tinha acreditado fervorosamente no passado. Qualquer coisa. Passara-se mais tempo. Ela continuara resistindo. Não falava com seus captores, exceto para xingá-los. Não oferecera cooperação. Houve momentos em que não sabia por que resistia. A que ela estaria renunciando se respondesse às perguntas dos captores? O que ela tinha a perder, além da miséria, do isolamento e do silêncio? Mesmo assim, resistira. Chegara um momento em que não conseguia parar de falar sozinha, em que parecia que cada pensamento que passava por sua cabeça devia ser dito em voz alta. Esforçava-se desesperadamente para ficar em silêncio, mas, de algum modo, as palavras transbordavam de dentro dela. Pensara que perderia sua sanidade. Já havia começado a perdê-la. Começara a chorar. Por fim, enquanto estava sentada no chão, balançando, pensando sobre sua possível loucura e, quem sabe, até falando sobre isso, algo foi introduzido no quarto. Algum gás, talvez. Ela caiu e foi conduzida ao que depois veio a concluir ter sido seu segundo longo sono. Em seu despertar seguinte, tivesse-lhe acontecido horas, dias ou anos depois, seus captores começaram a falar com ela de novo, fazendo as mesmas perguntas, como se não as tivessem feito antes. Dessa vez, ela respondeu. Mentiu quando teve vontade, mas respondeu. O longo sono havia sido de cura.
Acordou sem nenhuma inclinação específica a expressar seus pensamentos em voz alta, a chorar ou a se sentar no chão, balançando para frente e para trás, mas sua memória estava intacta. Lembrava-se com detalhes do longo período de silêncio e isolamento. Até mesmo um inquisidor invisível era preferível. Durante os despertares posteriores, as perguntas ficaram mais complexas. Na verdade, se transformaram em conversas. Uma vez, colocaram uma criança com ela. Um menino pequeno com longos cabelos pretos, lisos e pele marrom acinzentada, mais pálida do que a dela. Ele não falava inglês e sentia pavor de Lilith. Tinha cerca de 5 anos apenas, um pouco mais velha do que Ire, seu filho. Despertar ao lado dela em um lugar estranho foi provavelmente a coisa mais assustadora que o menininho tinha vivenciado. Ele passou a maior parte das primeiras horas com ela escondido no banheiro ou espremido em um canto. Ela levou muito tempo para convencê-lo de que não era perigosa. Então começou a ensinar inglês para ele. E ele, por sua vez, começou a ensinar a ela qualquer que fosse a língua que falava. Sharad era seu nome. Ela cantou suas canções para ele, que as aprendeu imediatamente. O menino as cantarolava quase sem sotaque. Só não entendia por que ela não fazia o mesmo quando ele começou a cantar suas próprias canções. Com o tempo, ela as aprendeu e apreciou o exercício. Qualquer coisa nova era como um tesouro. Sharad era uma bênção, mesmo quando molhava a cama que dividiam ou ficava impaciente porque ela não conseguia entendê-lo rápido o suficiente. Ele não era como Ire em aparência ou temperamento, mas ela podia tocá-lo. Ela não conseguia se lembrar da última vez que havia tocado alguém. E não tinha percebido até aquele momento o quanto sentia falta disso. Preocupava-se com Sharad e se perguntava como protegê-lo. Quem sabe o que seus captores haviam feito com ele, ou o que fariam? Mas ela tinha tanto poder quanto a criança. Em seu despertar seguinte, ele havia desaparecido. Experiência concluída. Implorou que o deixassem voltar. Responderam que ele estava com a mãe. Ela não acreditou. Imaginou Sharad sozinho em seu próprio cubículo, sua mente aguçada e tenaz se entorpecendo com o passar do tempo. Indiferentes, seus captores começaram uma nova e complexa série de perguntas e exercícios.